Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um Vai na Fé super especial, o segundo episódio depois do lançamento do nosso projeto super querido e abençoado, Embaixadores do Céu. E mais uma vez nós temos dois embaixadores aqui, recebendo eles com a graça de Deus. A Patrícia Chagas e o Vini Chagas estão aqui com a gente, toparam essa missão da gente conversar, falar sobre a caminhada de cada um deles, que são irmãos, que cantam também. E hoje vamos ver se nós vamos girar cadeiras aqui, eu acho que vamos, né? Espero. Vamos para as batalhas. As batalhas aqui são espirituais, né, gente? Então, a gente quer que com as vozes de vocês, a vida de vocês também, Jesus, nosso Deus, seja contemplado e que o exemplo de vocês também sirva de conversões de várias pessoas que estão nos assistindo. E é muito especial vocês estarem aqui. Por favor, se identifiquem, gente. Como é que é o nome de vocês, de onde vocês vieram, quem é o mais velho, quem é o mais novo. Quero saber de tudo agora. Começa pela mais velha, vai. Olá, eu sou a Patrícia. Não precisa dizer a idade, né? Não. Porque dizem que é uma falta de educação. É falta de educação. Mulher Total. Falar a idade. Vai, senhor Vini. Só isso pra falar? Por enquanto eu vou. Estou tímida, deixa eu me desenrolar depois Não, do andar da vai. carruagem. Ó, te aconselho, toma café que desenrola. Ah, verdade. Eu sou o Vini, né? Vou fazer 30 anos ano que vem. Uma idade legal, né? Eu sou cristão desde... Na verdade, eu me considero cristão desde os meus 15 anos por ali. Que foi quando eu entrei no Verbo da Vida, na igreja que eu era, né? Uhum. Onde eu conheci toda a palavra de Deus, onde eu realmente entendi quem era Jesus, quem era Deus. E daí, a partir daí eu me considero cristão mesmo, né? Uhum. Consciente. Mas eu conheci Jesus desde os 7 anos de idade, né? Eu fui a primeira pessoa a primeira pessoa da minha família a caminhar pelo Evangelho, né? Uhum. E tal. E como é que foi essa experiência aos 7 anos? Por que Então, tu conheceu eu não lembro Jesus de- aos 7 anos? Eu não Mas lembro de da quase tua nada. vaga lembrança, o que que Da tu... minha vaga lembrança, eu lembro que a amiga da nossa mãe, né? Ela eu não lembro os dias, quais eram os dias que ela passava lá em casa. Eram os dias de culto que ela tinha. É. E ela sempre passava lá para convidar a minha família. Só que quem se interessava em ir era eu, né? Vai me lembrando aí que eu tô É uma tempo. prima, né? Sim, de É uma segundo prima? grau. É, Isso. tá. Exatamente. Que show! E aí eu lembro que eu ia com ela, assim, né? Eu lembro que chegávamos na igreja e aí tinha as coisas para as crianças, que era um tempo voltado para as crianças mesmo, assim. E aí eu lembro que tinha muita comida, eu sempre gostei muito de comer, então eu ia mais por causa disso também. Os E lanchinhos. e os meus amiguinhos também iam. Então ali eu comecei a ter contato com a fé, né? Ali eu comecei a ter contato com a igreja, com Jesus e tal. E aí depois, aí a gente foi para uma igreja, né? Aí a minha irmã também aceitou Jesus, se batizou, se converteu. Aí depois foi a nossa tia, assim a gente foi indo até hoje. Que legal! E como é que foi a tua história, assim? Quando é que tu conheceu Jesus? Quando é que tu aceitou Jesus? Uau, eu tinha 14 para 15 anos. Porque, na verdade, nós morávamos no interior, né, daqui do Rio Grande do Sul, cidade de Dom Pedrito. Sério? Exatamente. Nossa! Sério? Quero mandar um abraço pro prefeito de lá, que é meu amigo, Mário Augusto. Isso mesmo, Meu exatamente. amigão. Tem alguns vereadores lá que são amigos também. que top. Conheço a cidade. Uma vez eu fui pra lá e dali a gente foi pro Uruguai, né? Ah, Bem pra Aí eu já fui pro comprar Uruguai algumas também. coisas boas, né? Aham, Muito legal. Perfume, principalmente. É verdade. Não, terra boa, hein? Toda a família é de lá? Isso, a Na verdade família... nós somos daqui, né? nós somos de Porto somos. Alegre. Aí nós entendi. crescemos lá em... Porque a família da minha mãe é de vocês lá. nasceram aqui e foram pra lá. Isso, na verdade a família, meus tios, minha mãe são tudo de lá. E aí nós tivemos que voltar em 96, eu acho, voltamos pra lá. Porque aí porque o meu avô estava doente. E aí a minha mãe ficou lá pra cuidar dele. Uhum. E aí ficamos 10 anos lá. Voltamos em 2008 pra cá, né? E aí foi tudo que começou, mas nós nos convertemos lá em Dom Pedrito mesmo, né? Eu com 14 para 15. Aí toda a minha família, os meus primos eram músicos, eles tocavam em baile. E eu cantava com eles, assim, nos bailes, assim. Mas como eu era menor, né, eles só me levavam só por levar, assim. Vamos cantar uma palhinha, uma musiquinha.
E depois disso, todo mundo começou a se converter. E aí eu olhava assim, ai, mas todo mundo tá indo pra igreja. E aí começou a me convidar pra ir. Eu fui. Eu pensei assim, tá, vou me batizar. Na verdade, a minha mãe se batizou primeiro, depois eu me batizei, 14 para 15, e ali foi o andar, ali começou a caminhada. Não com muito entendimento, sabe, sim, com aquela convicção de quem Jesus era para mim. Mas tendo fé e crendo que Jesus era o meu Salvador. E foi indo. Mas aí, com o tempo, eu acho que eu fiquei muito frustrada com alguma coisa da vida, com as circunstâncias que aconteceu. Eu me afastei e fiquei 10 anos afastada. Depois, voltamos para Porto Alegre. O Vini continuou indo, né? No Verbo. E eu fiquei estacionada, estagnada ali. Aí, um certo ponto... E aí, inclusive, foi até depois da formatura do Vini do Rema, que ele fez o Rema e tudo. Que foi na formatura. O ano que vem eu me formo, hein? É muito bom. Isso aí. E foi aí que eu tive aquele impacto de novo, sabe? Assim, é como se a minha alma tivesse sedenta pra voltar. Sabe aquele imã, assim, vai, agora tu tem que voltar, ou tu precisa voltar. E aí aquilo começou a me cutucar, tive até uns sonhos, assim, sabe? Resumindo. Tu deixou a tua alma com tanta sede que ela começou a gritar. Exatamente. Gente, eu tô morrendo de sede da palavra, da presença de Deus. Que a sensação era essa. Eu sempre falo pra todo mundo assim, a sensação que eu tive é como se eu tivesse com sede de água, realmente. Isso, pô, tu viu? Tá sintonia aqui, gente. Exatamente, era isso aí. E aí eu comecei, tive um sonho, e eu pensei, meu Deus, e eu fugindo, eu não queria voltar, olha só. Morrendo de sede. Mas não vou voltar. Eu pensei, não, agora eu me entrego, agora eu vou, derramando. E foi aí que eu comecei. Fiz o Rema, né? E tive mais entendimento. Foi aí que eu comecei a me redescobrir, me descobrir quem eu era. A minha identidade em Cristo, né? Então, e agora nós já só estamos indo alavancando, assim. Aprendendo, adquirindo mais conhecimento, né? E tendo experiências com Deus, assim, ó. Que, como dizem, parece surreal, mas não é. É verdade. É real. Então, eu vou perguntar pro Vini, quem é Jesus pra ele? E a diferença que Jesus atuou na tua vida. Como é que tu enxerga isso? Cara, eu enxergo... Jesus pra mim é tudo, né? Eu só estou vivo hoje, literalmente, por causa do amor dele pela minha vida. Eu não consigo compreender com a minha mente humana essa dimensão, sabe? Eu só consigo até dar vontade de chorar. Eu até sinto a gratidão, sabe? Pelo cuidado dele com a minha vida. Eu passei por diversas situações da minha vida, ao longo dessa minha trajetória. Eu também já estive afastado por um tempo. Foi um curto tempo, graças a Deus. Mas estive por conta de alguns problemas que eu tive e eu não sabia como lidar. É a primeira vez que eu tô falando isso, assim, publicamente, né? Mas... Mais ou menos, né? Publicamente né? Assim... mas... É tão surreal assim que eu não consigo compreender, sabe? Porque por muitas das vezes que eu estive em situações adversas foi porque eu escolhi estar, sabe? E eu sempre vi a bondade de Deus, sempre ali, sabe? Sempre ali ao meu lado, me orientando, me cuidando, não me deixando sozinho nunca. E graças a Deus chegou o dia que eu entendi esse amor, sabe? Essa bondade, daí foi o que me alertou para várias coisas na minha vida, em relação a chamado, né, a propósito de vida. Por que eu tô aqui nessa terra, sabe? Quem eu tenho que alcançar para Jesus? Qual é o povo? Quais são as pessoas que eu vou ter facilidade de falar de Jesus? Ou que vão olhar para mim simplesmente e vão dizer assim, nossa, esse cara tem algo diferente. Eu quero ouvir ele, eu quero estar perto dele. E é isso, assim, sabe? E... Seguinte, eu comparo muito da nossa vida a linha cronológica que hoje rege o nosso calendário. Antes de Cristo, depois de Cristo. Sim. E, claro, é o nascimento de Jesus, antes e depois. E na tua visão sobre a tua trajetória, sobre a tua vida, eu gostaria que tu e depois a Patrícia pudesse também dizer, não, essa é a diferença do antes pro depois de Cristo na minha vida. Sim. Então, como eu falei, né, quando nós viemos pra cá, eu comecei indo numa igreja batista, né, e lá foi que eu conheci a Ana Paula, a Ana Paula que teve aqui semana passada.
E lá a gente, graças a Deus por elas na minha vida, que são pessoas fundamentais na minha vida hoje, ela, a família dela, né, em vários aspectos. E eu sou muito grato. Beijo, não sei onde tá. Beijo, Paula. Um beijão, beijão. Beijão. Mas lá eu conheci elas e ali começou a minha trajetória. Só que eu não tinha muito entendimento de Jesus, como tu me perguntou, sabe? Dessa questão do antes e do depois. Eu vivi uma vida achando que tava tudo ok, tava tudo certo, sabe? E aí passou 2 anos que eu estava nessa igreja e eu conheci o Verbo da Vida. Primeiramente eu conheci o Rema, né? Mas eu não fiz de imediato o Rema. E aí eu comecei a frequentar alguns cultos do Verbo. E aí quando eu fui lá, logo de cara eu vi a palavra e eu comecei a entender que eu precisava de mais, sabe? Eu precisava conhecer mais Jesus, né? Dentro do conhecimento que eu tinha na época, né? Eu precisava saber o que Jesus era para mim, o que ele mudou na minha vida, como é a minha vida depois que eu aceitei ele, enfim. E aí eu comecei a me aprofundar em Jesus, sabe, assim. E aí eu comecei a crescer, amadurecer ali, tive muitas coisas que foram moldadas por Jesus mesmo, porque eu era uma pessoa bem difícil, imatura, eu era adolescente também, né? E tinha muitas cracas do passado também que estavam ali na minha cabeça, na minha vida, ainda que eu não sabia como liberar aquilo, como esquecer, entre aspas, né? O que aconteceu para seguir em frente e viver o que Deus tinha para minha vida, o que Ele tem. E ele foi agindo no teu temperamento, foi te moldando. No meu temperamento, nas minhas ações, na maneira em que eu agia com as pessoas. Porque, infelizmente, eu fui uma pessoa muito insubmissa, uma pessoa muito que não ouvia algo que me confrontasse, sabe? Várias pessoas tentavam vir me ajudar. O dono da razão. O dono da razão. Hashtag o dono da razão. Aliás, nós podemos fazer um podcast novo aqui depois. Um novo programa. O dono da razão. Com Vini Chagas. Aí sim, né? Vai ser ótimo, gente. Acompanhem. Mas graças a Deus já tá no passado. Cresci. Mas aí começou aí, sabe? Deus começou a me moldar. Sou muito grato ao que eu vivi lá no Verbo da Vida. Que legal. Porque lá o pastor Paulo, né, ensinaram, o pessoal lá todos. Um abraço para eles, queridos. Um abraço para eles. Nesse começo da minha trajetória, eles foram fundamentais, sabe, assim, em me compreender, em me acolher. E dali eu fui crescendo, sabe? Só que ainda com esses problemas do passado, sabe? Que me paralisavam muitas das vezes, sabe, assim, com relação... Na minha vida espiritual com Deus, no meu íntimo com Deus, estava tudo certo. Mas na minha cabeça não estava. Então eu precisava tratar coisas na minha cabeça, na minha alma, nos meus sentimentos, que basicamente a maioria não conseguia entender na época, sabe? Eu até fiquei em depressão na época e não sabia o que era depressão. Não tinha entendimento do que era depressão. Eu só realmente ficava muito triste depois de, tipo... ver tanta coisa legal num dia de culto, eu chegava em casa e só queria deitar, botar minha cabeça no travesseiro e chorar, sabe? E, enfim, aí foi aí que eu comecei a não entender muito, que foi quando eu comecei a enfraquecer na fé, sabe, assim, a deixar as coisas acontecerem, a não me fortalecer, não fazer meus devocionais, não focar em Jesus, sabe, assim, por mais que eu entendesse quem Ele era e tudo mais. E aí foi que eu comecei a me afastar, enfraquecer na fé, assim, e foi quando eu realmente saí da igreja, assim, saí da comunhão de igreja e etc. E quando eu voltei, que daí foi basicamente não deu um ano, né? Porque foi na época de pandemia ali, né? Foi um ano antes da pandemia. E aí quando eu voltei com a consciência de quem Jesus era depois de que eu aceitei, sabe? E aí eu entendi realmente, poxa, eu fiquei, várias coisas aconteceram, eu fiquei muito doente, eu quase literalmente morri. Mas a graça de Deus e o amor dele sempre ali, sabe, constante, perto de mim. E aí eu entendi, poxa, realmente Deus tem um propósito muito grande na minha vida, sabe? E eu não posso levar isso como qualquer coisa, não posso olhar para isso como é mais uma coisa para eu viver. Não, é a única coisa que eu preciso viver até Jesus voltar, né, enfim. E aí eu entendi a importância de Jesus a partir daí, na minha vida, o antes e o depois. E o depois foi só crescimento, amadurecimento, e vivendo dia após dia a bondade dele, o amor dele, entendendo a presença dele dentro de mim, sabe? O que ela pode fazer através de mim. E aí, até hoje, é isso, sabe?
até hoje é uma experiência muito louca. Assim, eu sempre falo assim, eu não consigo compreender a bondade de Deus com a minha vida. Porque em qualquer situação, em todo tempo, Ele está sempre ali me favorecendo, sabe? Me favorecendo, e às vezes até tem aquela placa na cabeça, mas eu não sou indigno, eu não mereço tudo isso, sabe? Literalmente por mim mesmo, pelas minhas forças, pelo que o Vini humanamente falando é capaz de fazer, eu não mereço nada. Mas por causa da graça dele, do amor dele, por tudo que Jesus conquistou na cruz, ele me ensina a ver que sim, eu sou merecedor, sabe? E aí, é só bênção, é só que legal, boa. Que legal, que show, que show. Que bom saber de tudo isso, dessas transformações que Deus permitiu. Primeiro que Ele te acolheu. Sim. Ele quis te conquistar. Sim. Né? E aí todas as transformações que foram feitas em ti, no teu temperamento, toda essa evolução, esse crescimento, esse desenvolvimento que aconteceu na tua vida, e essa consciência também. Sim. Porque quanto mais a gente mergulha, mais a gente quer conhecer esse amor de Deus, Sim. quem é Deus, Sim. o que Ele tem para se revelar para nós. Sim. E Ele tem feito isso na tua vida de forma cada vez mais consciente. Tu está nesse processo tão amplo de crescimento espiritual na fé em Cristo. Então, muito legal. E o antes e o depois da Patrícia Vinícius. Vamos saber dela agora, nesse momento. Eu quero saber, nós vamos tirar da fala dela aqui, nós também vamos tirar o nome de um novo podcast, tu vai ver. Vamos ver. Então. Bom, eu vou falar como mulher. Antes de Jesus, eu me sentia menos que outras. Não me valorizava e não me entendia. Às vezes eu me aprofundava em certas coisas que eu me iludia depois, deixava como a musiquinha do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, não tinha estimativa de futuro, não sabia quem eu era, e porque é curto, sabe? É isso tudo mesmo que eu me sentia. E hoje eu vendo tudo isso, assim, depois que eu tive o entendimento de quem Jesus era, para mim, na minha vida hoje, eu declarei e sei que eu sou abençoada, poderosa, amada por Ele. E hoje eu posso fazer o que eu quiser, porque é Ele que me fortalece. Hoje mesmo, para eu conquistar os meus objetivos, eu digo, eu posso. E eu posso porque é o Senhor que me fortalece. Então eu sempre digo, todas as manhãs, Senhor, eu posso. Eu posso porque é o Senhor que me fortalece. Então eu tenho essa convicção. Depois que eu tive o entendimento, fiz o rema e tudo, eu comecei a compreender. Nossa, olha só quanta coisa eu perdi. Por não me compreender, por não me entender, por deixar a vida passar. Hoje eu estou correndo atrás daquilo que eu deixei para trás, sabe? E tem certas coisas que às vezes a gente se frustra, mas nessa caminhada de fé que a gente tem, conhecimento da palavra, a gente se aprofunda mais e realmente a palavra do Senhor é um manual de vida pra gente hoje. Porque assim, quando eu tô triste, alguma coisa, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde que me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Pai, que fez os céus e a terra. Quando eu estou com falta de alguma coisa, eu falo, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então são coisas que eu estou sempre declarando através da palavra, de acordo com a promessa dele que ele tem para nós. E se a gente se aprofundar, realmente é isso aí. É isso aí, gente. A gente vai assim, ó. O Senhor já carregou o nosso fardo, sabe? Eu sou assim, no meu perfil comportamental, que eu já fiz, que eu fiz coach para as mulheres e foi maravilhoso para mim, sabe? Eu pude me entender mais ainda. E o meu perfil, ele é muito religioso. Eu temo tudo, eu temia tudo, muita coisa, assim. Então, qualquer coisa, ai, meu Deus, ai, eu vou pro inferno, ai, eu vou morrer. Então, eu era muito, e eu sou assim. Só que hoje eu pude compreender, parei pra pensar e digo assim, gente, Jesus está carregando o meu fardo. Por que eu tô me sentindo pesada se Ele já disse que tá carregando o meu fardo? Então, assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ele já carregou, está carregando o meu fardo. Então, assim, para mim tá
tudo leve, tá tudo tranquilo. Vai ter solução para os meus problemas. Eu vou correr atrás e eu vou conseguir. Eu vou conquistar. E as minhas experiências de vida hoje, de fé, eu passo para as outras pessoas, sabe? Converso. E eu prezo muito pelas minhas atitudes e ações hoje. Porque às vezes não muito do meu falar. Que eu não falo muito, sabe? Às vezes eu me atrapalho toda para falar. Mas o meu agir e as minhas ações, eu creio que ela também chama a atenção daquelas pessoas. Nossa, mas tu tem alguma coisa diferente. O que é? Aí vem a oportunidade de tu chegar e falar da palavra pra eles, sabe? Assim, ó, o que tu carrega? É que nem a minha gerente, a minha chefe, né? Ela disse assim, tu tem uma coisa diferente em ti. E isso ela já falou. Tu é empática, tu tem uma luz no teu coração. E isso ela já chegou e me falou. E aí caiu a ficha. Nossa, Jesus, é isso aí. Porque esses retornos que a gente percebe o quanto Jesus faz a transformação na vida da gente. E aí eu acho que eu posso deduzir que o antes de Cristo existia uma mulher insegura. Exatamente. E o depois de Cristo, Jesus exerceu sobre ela o poder da fé, despertou o poder da fé, que está dentro de ti, que é o que nos conecta com Jesus. Exatamente. E aí te trouxe a segurança. A mesma segurança que Pedro teve quando ele colocou o pé d'água, né? Pé dele dentro da água, Isso. né? E que ele conseguiu também se manter enquanto ele estava crente naquilo. Exatamente. Seguro. Sim. E quando ele sentiu à sua volta o vento, as ondas, que ele começa a afundar. Né? E hoje o teu pensamento é um pensamento de fé. Exatamente. Com convicção naquilo que Deus vai te trazer, daquilo que Deus vai prover na tua vida. Com certeza. E aí tu te tornou uma mulher segura. Com certeza. Né? Porque a segurança não vem de ti, vem de Deus. Exatamente. E aí isso é muito bom, tu poder sentir isso. E transparecer isso para as outras pessoas. Com certeza. Porque é o que as pessoas estão enxergando. Nossa, tu é diferente. Né? Tu não é snob, mas tu é segura. Sabe? Eu acho muito legal isso, sabe? Porque... E é uma mudança, é uma transformação que a gente passa assim, nossa, não me reconheço. Eu sou outra pessoa, sabe? Porque tu aceita. Pai, eu tô aqui. Eu aceito mudança. Então, assim, tem os processos. Aberto. Exatamente. Eu penso, vem o que vier, eu vou aguentar. Tem os processos. E esses processos de mudança na minha vida, tem certas questões que doem. Dói aqueles processos para mudança, sabe? Mas passa. Vai doer. É como se fosse assim, tu caiu um tombo, machucou o joelho, ok, vai passar. Vai sarar aquilo ali. E vai ter mais outros estágios do processo até tu evoluir. Até tu amadurecer, tanto profissional, tanto espiritual, tanto mental. É só a gente aceitar. Eu quero a mudança na minha vida. Enquanto a gente começar, sabe assim que talvez a gente, muito tempo atrás, não sei o quê, fica se lamentando, se vitimizando com certas coisas e não tomar uma posição de aceitar a mudança, não vai chegar a mudança. Então a gente também tem que se determinar nisso, nessa questão. Por isso que hoje eu declaro, eu sou poderosa. Eu sou vencedora. Amém. Amém, que show. E vou conquistar vidas, né? Porque eu amo pessoas. Hoje eu me descobri até na minha profissão. Eu amo pessoas. Amo vidas. E esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, né? Pessoas. Exatamente. Vidas. Nós temos um projeto lá na igreja também, assim, de levar comida para no centro aqui, né? A gente faz a volta aqui. E a gente vê tantas pessoas sofrendo, tudo por problemas familiares, desequilíbrio. Eu saí porque eu sou drogado. E realmente, assim, vamos supor, de 10 pessoas que estão na rua, 8 pessoas conhecem a palavra. Só que elas se frustram por não se entenderem em Cristo também, sabe? E é maravilhoso tu poder estar ali dando suporte para essas pessoas. Pelo menos uma palavra, que eu digo assim, olha, Senhor, quando eu comecei, eu disse assim, eu não sei falar nada, mas eu vou dizer, Jesus te ama. Pelo menos essa palavra vai ficar ali no coração deles, e depois pode passar 2, 3 anos, mas vai estar ali, pode brotar aquela semente no coração da pessoa. Né? Então, eu creio nisso também. Não é do muito falar. Apenas pode ser 2 palavras, uma frase, alguma coisa ali que pode fazer uma baita transformação na pessoa. Que legal. Hoje, amanhã ou depois. Concordo muito contigo, e aí a gente vê também
que essas pessoas que estão distantes, daqui a pouco poderia ser a gente mesmo. Exatamente. Né? A gente já passou um tempo de distanciamento da nossa fé, desse convívio, né, de poder experimentar tudo isso. E essas pessoas, elas estão distantes. Elas estão perdidas. Eu me lembro que na pandemia também, eu tava caminhando dia de noite. Eu gosto de caminhar de noite. Não é fantasma. E aí, não, capuz. Nossa, uma vez o cara, até do conselho tutelar, era 11 horas da noite, eu passava pelo conselho tutelar e fazia a volta na quadra e caminhava 1 hora, assim. Aí o cara foi atrás de mim de carro e perguntou: ô, o que tu quer? Eu disse: não, eu sou morador, só tô caminhando aqui. Eu já tava ali, eu pensei, ó, tem uma pessoa aqui correndo. Pai de capuz ainda, gente, porque tava frio, né? Aquele sereno, minha avó sempre me ensinou a questão do sereno. Vocês que já conviveram no interior também sabem disso. O sereno lá é pior ainda. É, muito tem que se frio cuidar. também. Tem que se cuidar pra não se resfriar. Nossa. E aí, eu conheci um senhor de noite chamado Cláudio. Eu perguntei: o senhor tá com fome? Sim, isso aqui. Aí eu fui na minha casa, preparei uma jantinha, umas frutas, um café da manhã pro outro dia, pra ele, quando acordar, ter o que comer também. Sim. Entreguei pra ele, e aí fiquei ele conversando. Pô, por que o senhor tá na rua? Cadê sua família? O senhor quer ficar na rua? Ele se emocionou, começou a contar da vida dele, por que ele tava ali. E existe uma história por trás daquela pessoa, de sofrimento, de adversidades. Exatamente. E uma vontade. Todos querem ser resgatados. Com certeza. Mas não conseguem, às vezes, pelas próprias forças. Sim. E aí dependem da gente. Exatamente. Né? E esse trabalho que a gente faz é muito bonito. Foi então que ele disse assim: não, eu quero sair da rua. Eu disse pra ele: eu não sei o que eu vou fazer, mas amanhã eu tô aqui com alguma solução. Isso aí. Parece, sabe que essa frase eu repeti uma vez. Eu fiz publicidade e propaganda. Eu tava estudando primeiro semestre e queria fazer estágio. Aí eu fui no estágio e não sabia nada desse programa, Corel, Illustrator, Photoshop, essas coisas todas. E aí a gerente me perguntou, da livraria Serva, Nayara: Vitor, tu sabe Corel? Eu digo: não sei, mas amanhã eu tô aqui sabendo. Isso aí. E ela falou: então a vaga é tua. E aí eu fiquei varando a madrugada, pesquisando, sabe? Hoje eu brinco um pouquinho no Corel só. Pega. Só um pouquinho, assim. Mas essa confiança, essa segurança, ela é muito importante. Porque quando tu fala que vai dar, Deus vai contigo. Sim. Deus vai contigo, né? Não tem como dar errado. E aí no outro dia a gente estava lá para resgatar o seu Cláudio. Ele ficou internado por muitos dias. E aí nos primeiros 3 dias ele teve uma abstinência muito grande. Sim. E aí depois, no final de semana, eu fui visitar ele. Que estava num centro de recuperação, que até era de uma igreja evangélica, lá na Restinga. E fui visitar ele e disse: não, eu venci a abstinência. Eu pensei em ir embora, voltar pra rua, mas eu orei, eu tô aqui, eu venci. E a gente começou, eu não conhecia ninguém da família dele, daí eu comecei a entrar no Facebook, pesquisar vários nomes que ele dizia. Não, acho que essa aqui é minha irmã, a Cecília. A gente começou a pesquisar a Cecília, mandei mensagem para 50 Cecília, depois as pessoas nem entendiam por que eu tava conversando sobre aquilo. Sim. E aí porque as pessoas, quando elas estão na rua, elas perdem um pouco de noção de fisionomia, de tudo, né? A memória, ela se esvai assim um pouco. E aí 2 semanas depois, uma Cecília me mandou uma mensagem no Facebook: eu sou irmã do seu Cláudio. Ai, que top. E aí eu tinha perdido meu pai há uns 3 anos, mais ou menos, e falei pra ela assim: Cecília, domingo agora eu vou visitar o seu Cláudio em homenagem ao meu pai. Eu vou honrar o meu pai na vida do seu Cláudio. E aí comprei uma canequinha e falei: tu tá a fingir? Sim. E eu vou levar minha outra irmã. E aí, de surpresa, a gente chegou lá pra fazer pro seu Cláudio um Dia dos Pais muito especial. O seu Cláudio hoje está convivendo com a família de novo. Ai, que ótimo. Então, esse ponto de luz que a gente fala dos embaixadores do céu é exatamente isso. As pessoas que veem a diferença só por nós estarmos no ambiente. Sim.
conversando, interagindo, pela nossa personalidade, pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes. As pessoas identificam, ali tem um ponto de luz. Essa pessoa é diferente. A Patrícia, o Vini, cara, são pessoas diferentes. Então, só pelo modo de agir, Exatamente. já sabe. E aí, pelo exemplo, pela atitude, poder se concretizar na vida das outras pessoas também se torna ainda mais concreto. O agir de Deus Com certeza. em todo esse ambiente. Então, por isso que tu falou das pessoas em situação de rua, me identifico muito, porque eu não consigo, desde que eu me converti, eu não consigo passar por situações como essa e não me sensibilizar, Sim, né? Não me indignar com essa situação e não querer ajudar essas pessoas. exatamente. Né? E tem várias questões hoje que a gente pode se identificar, que a gente é inconformado. E eu acho que o cristão tem que ser inconformado Com também certeza. com várias situações. Porque no momento que a gente passar por essa situação e não der bola, desculpa, mas o nosso coração endureceu de novo. Exatamente. Então, eu acho que isso tudo a gente tem que levar muito, né, Exatamente. como exemplo de fé. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte agora. Como é que a música surgiu na vida de vocês? Surgiu da família? Tu disse que cantavam lá no interior, os fandangos, aquelas coisas bem todas. Cantei no festival de escolas lá, comecei. Sério? Mas eu nem sabia que eu cantava, olha só, né? Pra te ver que eu não me entendia, não sabia. Eu até quem hoje era. não sei que eu canto. Eu acho que não. E eu acho que eu nunca vou saber, gente. Nem eu, olha, e aí foi ainda graças a um amigo do meu primo que a gente tava vendo uma letra no computador, eu me lembro até hoje, como se fosse hoje, assim. Aí eu comecei a cantar. Aí ele olhou pra mim assim, né? O Eliseu, tu lembra do Eliseu? Aí ele falou assim, aí ele olhou pra mim assim, tu quer cantar no festival das escolas? Que era a música Quantos anos tinha? 14 anos. Porque eu não, 13 pra 14. Aí eu fiquei assim olhando, quero! Aí eu falei assim, quero. Chegou no dia de cantar, meu Deus, eu toda nervosa a primeira vez, né? Vi aquele público assim, ó, na frente. E aí eu só com um vestidinho assim, meu primo tocando gaita, né? E eu com o vestidinho. Eita, gaiteiro! Eu cantei Não Me Perguntes Onde Fica o Alegrete. E foi dali, começou a minha carreira musical. Tu cantou essa aí? Cantei essa daí. Ah, eu não vou pedir pra te cantar agora. E eu tão nervosa que eu não sabia nem o que eu ia fazer. E aí o Eliseu ainda falou, eu pensei, o que eu faço no palco? Eu pensei assim, sacode o vestido. Aí eu comecei a sacudir o vestido, cantando Não Me Perguntes Onde Ficou o Alegrete. Presença de palco, hein? Ai, nossa, gente, eu tenho até a foto ainda do meu vestido ainda, de vestido de prenda ainda. Ah, meu Deus, com 14 anos. E dali começou, né? Depois comecei nos bailinhos, assim. E me converti, os meus primos todos se converteram também, formaram uma banda na igreja. A igreja nem tinha banda na época. Como é que era? Tinha nome, mas essa banda tinha nome ou não? Tinha. Como é que era o nome? Transformação. A gente tinha até uniforme ainda, Até há uma pouco tempo camisa não tinha azul. uniforme ainda, Ah, né? eu tinha, não, acho que eu dei. Olha a minha camisa, assim, aquela camisa. Ah, que triste, queria ver. Era tipo assim, da unção, a camisa da unção. E aí, dali a gente começou, né? Começou a cantar, era muito bom. Eu me lembro até hoje, assim, bom mesmo, maravilhoso. Aí a gente começou a ir para as outras cidades cantar. Fomos em Artigas, São Cepé, só aquelas cidadezinhas na volta ali. A gente foi cantar nos congressos que nos convidavam e tudo. E aí Deus foi enviando você. E foi indo. Depois teve um certo ponto, porque tu sabe como é que é interior, né? É difícil emprego. Lá, é muito difícil. O meu primo saiu, teve que vir embora, e aí já começou a desfazer a banda, né? Assim, aí o outro teve que ir embora, aí tiveram que desfazer, acabou. E foi aí nesse meio tempo que eu me afastei, também da igreja e tudo. E começou agora de novo. Aí eu voltei com tudo, de novo. E o Vini, quando é que ele descobriu? Ele veio me imitando, né? Pegou a minha sombra. Minha sombra. De fato, ela foi uma grande inspiração pra mim. Eu acho que os meus primeiros passos na música, ela que me ensinou. A divisão de vozes, vocal, essas coisas básicas do começo de um cantor, assim, né? Ainda mais cantor gospel, né? Cantor gospel tem que participar de coral. Se não participar de coral, não... Eu duvido muito. Não, tô brincando. Tô precisando andar mais com vocês, viu? Mas eu comecei a ouvir ela cantar. Comecei a ouvir ela cantar. A gente ia pra igreja, né? E ela era aquela, tipo, a famosinha da igreja, a cantora famosinha da igreja era ela. Então eu estava sempre presente nas apresentações, essas coisas todas.
Só que eu sempre fui muito artista, assim, sempre gostei dessa área artista, assim. Até a psicóloga fala que eu sou artista, né? E dramático, ele podia ganhar o Oscar. Graças a Deus hoje. Graças a Deus hoje moldado por Jesus. Né? Amém. Mas eu sempre gostei de cantar, desde criança. Eu cantava tudo. A gente não tinha muito uma religiosidade em relação à música, assim, né? Até em relação, quando ela saiu da igreja, depois a gente ficou um pouco mais, esfriou um pouco mais, assim, né? Então eu cantava de tudo, desde pequeno eu sempre gostei de cantar música em inglês, de todos os tipos, não de todos os tipos, tinha as minhas preferências, né? E aí a primeira vez que eu cantei na igreja foi quando ela não estava mais. E quando eu era criança tinha a voz mais fina, assim, né? Então, até hoje não desenvolveu tanto. Ele alcança os agudos também. Alcança os agudos bem bons, assim. Mas é a primeira vez que eu cantei, a igreja se identificou porque lembrava muito a voz dela cantando. E ela entendia, alguma coisa está acontecendo. Eu era criança, tinha 13 anos, 11 anos por aí. Foi aí que eu comecei a entender que eu também cantava. E ali eu comecei a me aprofundar mais na música mesmo, assim, entender mais o que eu queria. E quando nós viemos para Porto Alegre, aí eu fui, nessa igreja batista, eu comecei a cantar lá no coral da igreja e tal, que me desenvolveu muito em relação, me deu mais ensinamento a respeito do canto vocal, né, divisão de vozes, essas coisas todas, me deu mais profundidade nisso. E eu comecei a me profissionalizar, vamos dizer assim, mais entender melhor, mais a fundo sobre o assunto. E quando eu fui pro Verbo da Vida, que aí sim eu comecei a cantar, fazer solos, né, ministrar música, ser um ministro de música e tal. E ali eu só fui desenvolvendo, até que eu entendi que a música é um propósito de Deus na minha vida. Porque eu não entendia, poxa, eu gosto tanto de música, eu gosto de estudar. Qualquer coisa que me der em relação à música, eu vou gostar de conversar contigo, vou gostar de falar contigo, ter uma troca, entendeu? E pesquisar, e aprender, e ajudar. Eu não sei se eu sei muito ensinar, né? Isso eu ainda estou me descobrindo se eu sei ensinar, né? Gente, tem expectativa com vocês aqui, gente. Eu sempre quis cantar. Eu até tentei uma época da aula, só que eu não sabia muito bem o método de como ensinar, assim, né? Inventei um método meu ali que estava dando certo até. Mas aí, por conta de outros projetos, eu deixei de lado o ensino, mas a partir daí foi que eu me apaixonei mesmo pela música. Daí eu entendi, eu tenho um propósito em relação à música, daí comecei a me identificar em chamada ministerial, nos 5 dons, né? Aí eu comecei a mergulhar nisso, assim. E foi aí que eu entendi, sou cantor de Jesus, para Jesus, e aí me apaixonei por essa área, assim, sabe? Hoje tudo que sai a respeito de música, mais sobre canto, assim, né? Porque instrumento eu não sei tocar muito, apesar de que eu queria muito aprender a tocar piano, né? Que é mais dramático. Acho legal também. Porque é mais dramático, eu me sinto mais inspirado até para compor. Até a Ana Paula quer me ensinar, só que daí eu fico sempre protelando. A gente vai deixando, né? Às vezes a gente tem tudo na nossa volta, mas nunca se ligou em aprender, né? Que nem os nossos primos mesmo. Os meus primos ali tocavam violão. O meu primo esse mesmo toca gaita, trompete, baixo, bateria, guitarra. Ele toca tudo. São multi-instrumentistas. Ele é assim. E eu na volta deles ali, assim, o tempo todo. Ele tinha bateria em casa. Eu não. A única coisa que eu sei tocar é escaleta. Porque eu saí na banda do colégio lá. Então, Pedrito. Viu só, jantou pra alguma coisa. Alguma coisa, Vou né? Vou te colocar pra tocar escaleta no louvor. Mas aí foi aí que eu deslanchei, assim, sabe? Aí hoje eu entendo que esse é um chamado, daí eu sempre tento me especializar mais nisso, buscar em Deus do que fazer. Até hoje eu tenho postado vídeos meus, né, no Instagram, por conta de uma direção de Deus, porque eu ministrava no Verbo, né, era um dos ministros de música lá. E aí quando eu tive a direção de realmente começar a seguir aquilo que Deus queria para mim, e ir para um outro lugar, né, etc., né, que hoje eu congrego na Brasa Church, hoje eu sou membro da Brasa Church, eu falei assim, poxa, eu não posso parar com aquilo que Deus me chamou para fazer, né, por mais que um palco não me limita, né, porque eu sempre entendi isso, o que Deus me chamou para fazer não é independente de se eu tiver um palco e um microfone para cantar. Posso cantar na rua, na esquina, no hospital, no asilo, na FEBEM, sei lá onde. O meu propósito é levar
através da minha voz, o amor de Jesus e a graça dele, sabe? As pessoas se sentirem esperançosas e entenderem que existe alguém que está ali disposto a salvar elas e dar uma vida muito melhor do que elas poderiam imaginar. E tudo isso eu entendo que eu consigo fazer através da minha voz e da unção e daquilo que Deus depositou na minha vida, entendeu? Eu entendo isso perfeitamente. Tudo é Deus, é Jesus através de mim. Nada sou eu, sabe? Porque sem ele eu não faria nada disso, né? Exatamente. Nenhum de nós faríamos. É verdade. Mas, então hoje isso, eu não perdi o raciocínio. Isso é normal, comecei. É bem isso. Mas eu tava onde? Tava... Falando do... Ih, TDAH. Gritou aqui. Não tem problema, não tem problema. Exatamente. Porque sabe o que eu ia perguntar? Vai E lá. eu gostaria que vocês dois respondessem também, que é o seguinte: como que a música ajuda vocês a alimentarem a fé? E como vocês veem também a música que é proferida dos lábios de vocês, dessas cordas vocais, chegar para as outras pessoas, para que elas também possam se conectar e adorar a Deus? Quer começar? Não, pode falar, depois eu falo. Eu comecei a entender isso quando eu comecei a ouvir as pessoas virem me dar feedbacks. Eu nunca fui uma pessoa, assim, por mais que eu seja muito brincalhão, eu brinco, assim, eu não sou uma pessoa chata, sabe? Eu tô sempre brincando, não sou religioso, vamos colocar dessa forma. Mas eu tenho muito equilíbrio a respeito do que Deus é pra mim, sabe? Assim, eu sei que nunca sou eu, como eu já disse aqui. E quando as pessoas, depois que eu ministrava música, muitos feedbacks, as pessoas me chamavam no Instagram quando eu vi algum vídeo, falavam, nossa, eu fui muito alcançado pela música, pela tua ministração, sabe? Pessoas falando que foram curadas, e isso começou a me dar mais consciência, sabe? Do que a minha voz, do que Deus estava fazendo através da minha voz, do que Ele continua fazendo e do que Ele pode fazer. E a partir daí eu comecei a entender essa questão, assim, sabe? Da importância e do impacto que isso causa nas pessoas. E aí eu comecei também a entender isso e a me puxar mais, me consagrar mais. Eu nunca, na verdade, nunca na minha vida, quando eu entendi que a música era um chamado de Deus para minha vida, eu nunca deixei de me consagrar. Eu sempre tive muito temor a Deus em relação a isso, porque a gente trata de vidas e de pessoas, né? Quando eu vou lá, tanto para ministrar a palavra, pregar ou para cantar, eu estou lidando com as pessoas, eu estou emitindo para as pessoas algo que elas precisam, né? Libertação, cura, alegria, amor, né? Um abraço de Jesus, tudo isso é transmitido através da nossa voz, né? Jesus faz isso através da nossa voz. Então eu comecei a entender isso, a importância da gente ter uma vida de consagração, uma vida de entrega, de conhecimento da presença de Jesus, sabe, de Deus, do Espírito Santo, como isso é fundamental. A gente cada vez mergulhar muito mais nisso para que as pessoas possam ser alcançadas, sabe, para que as pessoas possam entender que Jesus está ali, sabe, e Ele quer fazer algo na vida delas, independentemente se é através de uma ministração da palavra ou de uma ministração de música, Ele quer alcançar elas. Então eu me coloquei nessa responsabilidade, sabe, de levar isso muito a sério, sabe, diante de Deus, assim. Que legal, que legal. E como é que tu vê isso? Bom, é meio que semelhante, assim, ao Vini, né, que o Vini falou. Eu não entendi, eu só achava que aquilo ali era um dom, né, assim, vou abrir a boca e vou fazer a transformação, assim, mais ou menos, praticamente. Aí lá vou voltar pro meu sonho. O meu sonho, resumindo, no sonho eu não tava, eu falava Jesus e não saía a voz. Mas eu cantando Jesus, saía a minha voz cantando. E eu não entendi ainda. E até pouco tempo, né, buscando assim, o Espírito Santo, ele ainda ele nos revela, nos dá um entendimento daquilo que a gente tem em dúvida, sabe? E eu entendi que quando eu abro a minha boca em adoração, em qualquer lugar que eu estiver, tanto no palco quanto em oração e adoração, porque a música, ela pode ser uma adoração a Ele, né? Entoar louvores espontâneos em adoração, porque Davi, ele fazia isso, né? Ele cantava músicas a Deus espontâneos, para Deus em adoração. E a partir do momento que eu comecei a abrir a minha boca, sendo sincera, de coração, a cantar, a entoar louvores em adoração a Ele, aquilo eu fui compreendendo, porque vinha pessoas dizer ser uma nova unção. Eu receberia uma nova unção. E através daquela nova unção que eu recebia, eu me fortificava, eu me sentia forte,
na questão em adorar. E tanto é que aí vinha pessoas também, me dava feedback, pessoas sendo transformadas. Até o filho da Késia veio pra mim e disse assim, nossa, gente, o meu dedo tava quebrado e eu tenho certeza que quando tu começou a cantar, ele voltou. Aí eu pensei assim, nossa, que honra, que amém. Aí tu não sabe, né, o que tu vai fazer, qual é a tua reação. Mas depois disso tudo, a gente só grata a Deus, né? Grato a Deus por carregar o que Ele mandou a gente fazer aqui na Terra, né? Então a gente só tem que ser obediente, compreender o que a gente está fazendo nessa Terra e seguir. Viver os talentos. Exatamente. Infelizmente eu não tive esse talento. Deus dá pra uns, Não tive esse propósito, gente. Mas o falar. É outro. Falar é. Todos nós temos um propósito. Né? Exatamente. É verdade. Exatamente. Mas eu queria cantar. Eu acho que tem que pastorear. Olha, querer não é poder. Já que eu disse, né? Seja feita a tua vontade, agora tá tudo certo. Tá tudo certo. Estou conformado. Glória a Deus. Estou servindo em outras áreas. Isso Amém. aí. Obrigado, Te E descobriu vocês em estão outras servindo aonde vocês têm que servir também. Então a gente está se complementando na missão aqui. Isso aí. E tá tudo certo, gente. Exatamente. É isso aí. E agora, então, chegou o grande momento do Vai na Fé. Vai lá. Eu queria que vocês cantassem uma música. Vamos cantar então. Tu vai cantar aquela hora? Coro back? Eu acho que é só essa parte, né? Canta e faço vocal? Tu quer que... Pode ser. Canta e faço vocal, tá? Essa É, música a cor. até é uma música que quando eu ouvi ela no lançamento, Ela é que muito teve, linda. que as minhas inspirações, a minha única inspiração que eu tenho assim muito forte é a Bethel Mills, não sei se tu conhece. Não Não. conhece, joga no Google, no Nós Spotify, só estávamos escuta agora há pouco. isso. Mas eles são muito ungidos, assim, sabe? Eles têm essa pegada muito, muito forte, assim. E quando eu ouvi essa música, eu tava passando justamente uma fase muito não tão boa da minha vida, sabe? E quando a primeira vez que eu ouvi ela, que eu sempre gosto de me atualizar, como eu falei, música, tudo, eu tô sempre ouvindo, assim, né, o que tá sendo lançado e tal. E eu ouvi ela e a primeira coisa, que quando eu ouvi a primeira estrofe da música, eu já comecei a chorar, assim, porque a música toda começou a falar comigo muito, assim. E até uma das minhas músicas favoritas, que eu sempre canto ela. Inclusive agora, no meu Instagram, eu vou lançar ela lá, Ela é muito daqui a linda. alguns dias. E aí eu não sei muito inglês, assim, né? Eu sei muito básico do inglês, quase nada. Eu consigo compreender algumas coisas, até tenho estudado agora, incomodado lá, gritando, cantando inglês e tal. Mas aí eu pedi pra Ana Paula, que ela é boa em tradução, assim, ela é compositora também, então... Aninha, ela adora chamar ela de Aninha. Aí... Ela vai ficar brava. A Paula, ela gosta de chamar de Aninha. Mas aí eu pedi pra ela fazer a tradução da música pra mim. Daí e ela é muito inspiradora, assim, ela se inspira muito, ela é muito sensível, essa é a palavra certa. E quando ela fez a tradução, me apresentou a tradução da música, eu falei assim, é isso. Daí na próxima escala já cantei ela, daí foi como se tivesse saído lá de dentro de mim, sabe? Eu fui ministrado e aí agora a gente vai cantar essa música, então. Bora lá. Tua bondade e fidelidade. Canta do refrão e uma ponte. Né? Não. Refrão. Eu sempre me engano, assim, eu não sei o que é ponte ou refrão dessa música aí. Fidelidade. Tá. Fidelidade que não tem fim. Eternamente tu és bom, tão bom, com tudo que existe em mim. Cantarei da bondade do Senhor. Tua bondade eu sei, me segue até o fim. Tua bondade eu sei, me segue até o fim. Minha vida dou, eu me rendo a ti, te entrego o que sou. Tua bondade eu sei, me segue até o fim. Tô emocionado, gente. Fiquei todo arrepiado aqui. Nossa, lindo demais. Que bênção, que bênção. Que bom
ver Deus agindo em vocês dessa forma tão poderosa, tão incrível, extraordinária. Amém. Que benção receber vocês aqui. Vamos pro ping-pong depois desse canto maravilhoso. Vamos lá. Nós vamos Eu pro ping-pong. A gente vai começar. Ele foi esperto agora. Vou tomar água, daí eu começo com a Patrícia. Ai. Não, comigo não. Ele entendeu. Estratégia. Isso é uma prova oral no colégio, eu nunca conseguia, porque senão eu começo falando. Não, pior que eu sempre gostei de falar, então no lance sempre botavam lá, vai tu lá apresentar o trabalho. Eu nunca apresentei trabalho em primeiro. Nunca, sempre deixava os outros. Vai ser hoje, então, gente. Vai ser hoje. Ai. Bora. Valendo. Ai. Um livro. Mentes Tranquilas, Almas Felizes, da Joyce Meyer. Uma música. Tua Bondade, essa que nós cantamos. Um desejo. Fazer conforme a vontade do Pai, nessa terra. Um propósito. Ganhar vidas. Muito bem. O que mais toca o teu coração? Sentir a presença do Pai em mim. A qualquer momento. Aonde eu tô. Não importa. Sou grata. Sou rica. É isso aí, muito bom, muito bom. Vamos pro Vini agora, do ping-pong. Tempo. Agora não tem mais de tomar água, entendeu? Acabou a água. Secou a fonte. Quero ir no banheiro. Vai lá. Uma música. Leon Beck, The Jesus Culture. Um livro. A Presença, Bill Johnson. Um desejo. Conhecer a Bethel Church. Convicto. Isso aí. O que mais toca o teu coração? Pessoas tocam meu coração. Quando eu consigo alcançar uma pessoa, seja de que maneira for, assim, isso me mexe muito. Se fosse o último ato da tua vida, o que tu faria? Eu adoraria. Adoraria Deus. Ai, que legal. Ping-pong. Ping-pong chinês. Muito rápido. Chinesa comigo, né? Chinesa mesmo. As minhas veias. Gente, então a gente tá caminhando pro final do Vai na Fé e eu gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem para todo mundo que tá aqui nos assistindo, dispondo do seu tempo também junto com a gente. O que vocês diriam para essas pessoas? Eu? Agora tu toma água. Eu diria para elas continuarem acompanhando o podcast, né? Se envolverem com esse projeto, né? Embaixadores do Céu, que, gente, é de Deus. Se tu quer te envolver em algo que é de Deus, procura o Vitinho. Chama ele, eu não sei para onde que tem que olhar. Pra cá? Aqui. Procura o Vitinho, que ele com certeza vai te receber de braços abertos aqui. E saibam que sempre Jesus está disposto a te alcançar, independente do que tu esteja passando, da onde tu esteja, o que tu esteja vivendo e quem tu seja, Deus está sempre disposto a te alcançar com o amor e com a graça dele. Nunca esqueça disso. Existe alguém que te ama independente de qualquer situação. Esse alguém é Jesus. Amém. Também tira as palavras do Vini, algumas coisas assim. Mas sempre firme no alvo que é Jesus. Pessoas que estão precisando hoje, procurem, abracem, amem. É a mesma coisa. É até da família, que às vezes a gente tem dificuldade de falar um eu te amo para a própria família, os que estão no nosso lado. Não perca tempo. Ame incondicionalmente. Jesus nos ensinou a amar. Vamos amar, vamos aprender a amar. Vamos seguir o alvo, gente, olha. E não deixe de assistir o podcast, porque qualquer palavra, qualquer versículo, isso vai tocando na gente, alguma coisa muda, vai fazer a diferença na vida de vocês também. Jesus ama vocês, assim como eu amo vocês também. Isso aí, que maravilha. E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. No dia 1º de julho, a gente fez lá o lançamento do projeto Embaixadores do Céu,
que vai congregar qualquer pessoa de qualquer igreja, né? Desde que ela tenha uma fé cristã. Sim. Então isso é importante. Então ela vai ser esse ponto de luz que faz a diferença em qualquer ambiente que ela estiver atuando. Na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade. Onde ela estiver, as pessoas vão dizer, nossa, tem uma pessoa diferente ali. Sim. Então ela é luz, seja luz. E aí a gente fez a gravação da série também, de mensagens. A gente teve lá o pastor Paulo Filho também, fez uma das mensagens pra gente, foi muito legal, e a gente gravou. E essa semana a gente tá lançando o primeiro episódio da série Inabalável também aqui no YouTube. Top. E vamos ter a segunda série em setembro. Vai ser um momento muito abençoado. E eu queria convidar vocês, que eu fiz esse convite lá no encerramento, quando tava todo mundo saindo, abraço, sei que, a gente começou a conversar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo soprou assim. Amém. Tem que ter isso no próximo. Amém. Tem que ter isso, porque as pessoas que Deus chamou para aquele momento são totalmente apropriadas para que a gente faça, para a gente dar esse salto a mais dentro desse projeto. E eu queria convidar vocês para que em todos os intervalos que a gente tiver na próxima série sejam com louvor. Amém. Para a gente montar esse time aqui, Uau. para a próxima série, todos os intervalos, a gente, sabe, arrepiar aquelas pessoas que vão estar lá com a gente também, Amém. com o poder de Deus sendo derramado Isso aí. na próxima série. Vai ser, em nome de Jesus. Podemos contar com vocês? Deus. Aí tem a Ana Paula, aí tem a irmã dela que eu não conheço, que é a Ana Carla, aí tem um monte de gente. Vamos precisar de música, aquela coisa toda. A gente vai dar jeito em tudo. Vamos. A gente tem uma missão, depois a gente dá jeito. Agora é atrás dessa missão. né? Enxerga a meta, depois nós vamos Isso percorrer. aí. Vamos atrás de tudo, gente. Vamos lá. E vai estar gravado também. Amém. Vai ser um momento poderoso, tenho certeza disso. E eu Obrigado creio pelo que convite. vidas serão alcançadas ali através. Amém. Porque é da palavra e a música, sabe? Eu acredito muito que a música leva também, sabe, a certeza. salvação, a transformação e a libertação para as pessoas que precisam. Uhum. Eu creio. Amém. Amém. Obrigado pelo Amém. convite. Também Deixa sou honrada. uma mensagem ali pro do meio, eu vou falar, vai, e vocês vão falar na fé. Bora. Gente, obrigado por estar com a gente. Obrigado, Patrícia, Vini, família Chagas. Muito especial. Vai. Na fé. Valeu.